Mateus capítulo 8, é um texto bem conhecido de todos nós, e durante esses próximos domingos, como eu disse, a gente vai estar fazendo uma reflexão, à luz da palavra de Deus, da figura central da Bíblia. Na verdade, a Bíblia conta a história de várias maneiras, uma mesma história de várias maneiras. Então, se a gente pega da criação do Gênesis, ao Apocalipse, que fala sobre a revelação, fala sobre o novo céu, a nova terra, fala sobre aquilo que Deus vai realizar e tem realizado no nosso meio. A figura central em todo o tempo, em todo o texto bíblico, é a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há outro nome. Não há outro nome. Alguém mandou um e-mail lá para mim e era a figurinha do menininho olhando para o Papai Noel perguntando assim, mas não encontrei seu nome na Bíblia. Na Bíblia, o foco central é Jesus Cristo. Não há outro nome, não há outro intercessor, não há outro caminho que possa levar o homem a Deus, não há outro que eu devo me render aos pés, não há nada que se compare ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ela é cristocêntrica, ou seja, a Bíblia inteira, nos seus textos, no seu ensinamento, aponta para a centralidade de Jesus. Muitas vezes as pessoas pensam que há religião a respeito de Jesus. Não é nada disso. É a revelação da figura, da pessoa, do Salvador, Jesus Cristo, Deus entre nós, Emanuel, aquele que encarnou, que viveu entre nós e tem um plano de vida e de paz para todos aqueles que o seguem, todos aqueles que andam no seu caminho. Essa centralidade de Jesus precisa estar também na centralidade da nossa própria viver. Qual é o altar do meu coração? O que está sobre o altar do nosso coração? Às vezes a gente encontra, dentro da cristandade, figuras, pessoas que são lá mostradas pelas artes, pela escultura humana, pela maneira do entalhe do artesão, e que está tudo certo. Na história, muito dos símbolos usados eram uma maneira de trazer à memória, a lembrança, a figura e o testemunho de alguém, seja ele o José, o Francisco, seja ele o Paulo, o João ou Pedro. Porque a maioria das pessoas eram o quê? Analfabetas, elas não tinham nem acesso às escrituras sagradas, porque até então a igreja proibia. Isso é novo? Não, a abertura da palavra de Deus se dá na reforma protestante, que muita gente nem sabe o que significa. Significa o quê? Alguém dentro da igreja cristã diz, olha, eu descobri que nós estamos tendo práticas que são contrárias ao que as escrituras sagradas dizem a respeito das práticas do povo de Deus. E aquilo se deu uma grande reforma, que surgiu então aí o movimento protestante dentro da igreja cristã mundial. Que era o quê? Só as escrituras, só Cristo, só a palavra de Deus. Ou seja, havia um testemunho da centralidade da fé em Cristo Jesus. A igreja, o nosso ajuntamento, a nossa religião não pode substituir Jesus na nossa vida. Tem muita gente que se dá e se dedica à religião e não à pessoa de Jesus Cristo. Tem gente tentando viver cristianismo, tirando Jesus da relação. E Jesus diz, olha, eu sou a porta. Se você não entrar por mim, há uma figura, eu sou o caminho, se você não passar por mim. Então não adianta a gente ter práticas de boas obras, não adianta nós termos uma consciência moral adequada ao país, à situação, à cultura que a gente está, se não houver a centralidade de Cristo na nossa vida, é vão a nossa religião. O apóstolo Paulo diz assim, olha, não adianta, nessa época em que o mundo para falar de fraternidade, de caridade, porque esse é o espírito de Natal, que é dar, doar, repartir, porque é isso que Deus fez no nascimento de Jesus. Mas essas coisas não têm possibilidade, não têm capacidade de nos levar a Deus. Essas coisas podem revelar onde eu estou em Deus, mas elas não serão capazes de me levar a Deus. Porque o Paulo diz assim, mesmo que eu desse todos os meus bens aos pobres, mesmo que eu desse o meu corpo em sacrifício para ser queimado
pelos outros, nada disso teria valor. Seria como um soar, né, de um sino, de um barulho de metal. É vazio, é frio. Isso não resolve. Se não tiver amor, aí agora a gente pode dizer, não, mas eu tenho amor. E a Bíblia diz, Deus é amor. Então, se eu quero conhecer o amor genuíno, não é o sentimento do homem pela mulher ou pelo seu semelhante, é a respeito do amor, que é muito mais do que um sentimento. O amor é uma característica de Deus, é o caráter de Deus. Então, se eu não conhecer o amor, ou seja, se eu não conhecer a Deus, é impossível amar o meu próximo. Eu posso bajular, eu posso ter atração física, eu posso ter outro tipo de sentimentos que são volúveis. Tanto é que muitos casamentos, né, estão acabando, e cada vez mais o índice de divórcio aumenta na nossa nação. Por quê? Porque as pessoas estão dizendo que o amor acabou. E o verdadeiro amor, segundo Coríntios, diz que o amor jamais acaba. Então, o que nós estamos definindo como amor, não é o amor que a Bíblia diz que é amor, porque o amor que Deus revela jamais acaba. Mas o amor do homem, motivado pelo homem, pelos prazeres, pelos desejos do homem, acaba. Então a centralidade de Cristo vai promover em nós essa ligação com Deus. E havia, no texto aí, Jesus vinha desenvolvendo seu ministério, vinha multiplicando pães, Jesus vinha curando os enfermos, vinha libertando os endemoniados, e havia um grande alvoroço a respeito da figura de Jesus. Como de alguma forma nos dias de hoje, há um certo destaque na pessoa do Jesus, mas muitas vezes ninguém sabe que Ele é o Cristo, o Messias, o enviado da parte do Pai. Muitas vezes Ele é apenas uma figura que viveu entre nós há 2011 anos atrás, ou algo parecido com isso, porque o calendário veio se ajustar muitos séculos depois, quando adotamos outro calendário, e quando o imperador, né, se converteu, e aí ele pegou e colocou o império a favor da religião cristã, e aí agora ele define o marco da história a partir do nascimento de Jesus, que alguns historiadores dizem que pode ter sido 6 anos antes, o tempo não é exatamente isso. A gente sabe que Jesus nasceu na época do rei Herodes, é o que a Bíblia diz, lá não fala exatamente o ano que foi, mas lá diz, no ano do reinado do rei Herodes, nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Então havia, naquela época, um destaque para a figura de Jesus, que era um milagreiro, que estava andando pelos povoados, curando muita gente, né, enfrentando forças espirituais. Era alguém que quando parava para ensinar a respeito das Escrituras, as pessoas ficavam boquiabertas com a sabedoria dele. Era alguém que, ao mesmo tempo, falava a respeito da doutrina judaica lá, do povo de Deus, utilizava a Bíblia que eles tinham na mão. Qual era a Bíblia que Jesus tinha na mão? Qual era a Bíblia que Jesus lia? Você sabe qual é? Nosso Antigo Testamento. Se você pegar o Antigo Testamento, é a Bíblia que Jesus lia. Era a Bíblia que era ensinada nas religiões daquele momento, lá no judaísmo, né? O povo estudava as Escrituras, quando ele fala assim, as Escrituras sagradas, quando Jesus cita as Escrituras, ele citava o quê? De Gênesis a Malaquias. Claro que não estava compilado de jeito, porque naquela época usava-se rolos com pergaminho. Quem já foi em Israel, pode ir lá e ver os pergaminhos, e hoje tem lá exposição até os mais antigos, que são aqueles do Mar Morto. Coloca na sua agenda que setembro do ano que vem a gente vai estar indo para as terras bíblicas uma vez mais. Jesus, verso 27 do capítulo 8 de Marcos. Jesus e os seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? A realidade é que ele vinha da multiplicação de pães, havia ali um alvoroço, porque a multidão seguia Jesus por muitos dias, e ele diz, olha, esse povo está caminhando conosco por 3 dias, não comeram nada até agora, e vamos dar comida para eles. Os discípulos que viviam com Jesus, que estavam experimentando coisas de intimidade com Ele mesmo, dizia, então vamos despedir o povo, vamos mandar eles para casa. Jesus diz, não, o povo está sem comer, eles vão se desfalecer pelo caminho. Se você ler aí no capítulo 8, você vai ver esse testemunho.
Jesus, então vamos dar pão para eles. O que nós temos nas mãos? Ah, tem 7 pães aqui, alguns peixes. Jesus sentou e multiplicou aquilo, e toda a multidão foi alimentada. A partir dali ele começou a caminhar com seus discípulos em direção a Cesareia de Filipe, e pergunta: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto, 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, se salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos.